Boa noite a todos e a todas, muita paz, que Jesus nos abençoe. E vamos dar início à nossa atividade de hoje, pedindo a Valdemir para cantar uma música que será um momento de conexão com a espiritualidade superior. E logo depois, nossa Bernadette vai dar sua mensagem e fazer a meditação. Então vamos ouvir a música, nos conectando com Deus. Eu não quero mais saber de tanta culpa. Eu não quero mais barrar os meus caminhos. O que eu quero é seguir com liberdade. Sei que nessa estrada não vou estar sozinho. Já errei, me arrependi de tanta coisa. Mas agora eu quero sempre acertar. E que vale os olhos que só choram os erros. Dessa forma ele só pode enxergar que o bom da viagem é a estrada. O bom da viagem é caminhar. O bom da viagem é a andança. Viver cada passo que se dá. O bom da viagem é a estrada. O bom da viagem é caminhar. O bom da viagem é a dança. Viver cada passo que se dá. O bom da viagem é a estrada. O bom da viagem é caminhar. O bom da viagem é andança. Viver cada passo que se dá. Ai, me atrapalha um pouquinho. Ixi. Oh, minha gente querida, que bom estarmos aqui, né? Hã? Que Deus, nosso Pai, nos abençoe nesta noite e que possamos ter sempre coragem de chegarmos a esta seara, onde os amigos do bem estão sempre à nossa espera, irmão Jerônimo com a sua equipe, sempre à espera nossa. Numa hora como esta, só podemos abrir o coração para o amor e sentir a grandeza do Pai sobre ele, coração. E acreditar que teremos uma noite de paz, para termos um lindo amanhecer, olhando o céu, visuando aquela nuvem linda, ou mesmo o céu azul, onde o sol brilha com toda intensidade, iluminando toda a terra, vendo os pássaros voando, cantando felizes, as borboletas pousando nas mínimas e grandes flores que tenham em sua frente. E nós, por que não deixarmos pousar no altar do nosso coração o amor de Jesus Cristo? Por que não entender que somos capazes de visualizar este bem e sentir, meu Deus, como é bom crer em Ti, Senhor.
Como é bom acreditar, se eu tenho fé, Senhor, que o seu Filho amado está sempre a me conduzir, Jesus. Cada passo, amigos queridos, marchar à frente. Esquecendo o que ficou, semeando novas semeaduras belas, através das ações, das boa vontade, que tenhamos de ter uma colheita amanhã que nos espera, porque hoje estamos colhendo o que plantamos ontem. Foi o que colhemos na semeadura do ontem, o dia de hoje. Cada revolta, cada tristeza, ou cada alegria, cada felicidade, cada olhar sincero, sentindo que somos todos irmãos, faz parte de uma energia boa da semeadura de ontem. E o que fizemos mais hoje? Diante das coisas belas, colocamos o mal? Se colocamos, estamos errados. Porque a semeadura é importantíssima na hora que vivemos. Porque cada um colhe aquilo que semeia. Não pensemos que estamos experimentando a dor que não merecemos, foi o que semeamos. A revolta faz com que sintamos mágoa de tudo e de todos. A tristeza nos deixa muito amargurados. Não sabemos nem o que queremos e para que queremos. Por que eu vim aqui, Senhor, a este planeta? Por que eu vivo neste tormento e não me pergunto, quem sou eu? Quem sou eu, na verdade, para não entender até agora? Adulto como somos já viemos de tantas semeaduras. E quais foram as melhores que colhemos? Só cada um de nós sabemos. Se você amanhece o dia preocupado, revoltado, enxergando o que não devia enxergar de bom, porque o mal não é nada bom. Você aí começa a visualizar o caminhar da sua vida. Se você olha para a sua frente, você percebe que todos aqueles pedregulhos que colocamos, fomos nós, não foi o outro. As topadas que vamos dando a cada passo, a culpabilidade é nossa. Várias barreiras que impedem a nossa passagem, aumenta a fé. Tem coragem para o avanço. Acredita, eu posso, eu devo, meu Deus, e eu quero. Se eu posso, eu devo, eu quero ser feliz. E para isto eu preciso, meu Senhor, acreditar em mim. Quem sou eu? Seja esta a nossa pergunta de um amanhecer até o final de um dia. Porque a nossa noite chega. O nosso espírito entra em liberdade enquanto o corpo adormece. E nós vamos ter encontros muitos bons e até desagradáveis. Qual a causa? Porque não tivemos respeito com nós mesmos. Porque Deus está em nós. E se Deus está em nós, venceremos. Nós somos um poder. Que poder extraordinário é este em nós? Que ainda não compreendemos que eu posso, eu devo, eu quero ser feliz. E ainda se envolve na estrada larga, se debanda sem medo, diz não ter medo, e vai fracassando a cada passo, perdidos no espaço, naquilo que vai seguindo, e aí se atormenta e julga o outro. O outro não é culpado de nada. Passe você o que passar. Nós é quem somos os culpados. Então não censure, não critique, nem deixa se levar pelo que vem de fora. O que vem de fora, como diz o irmão, não nos atinge. E se você deixar se atingir, você é bem pior do que aquele que está mandando de fora. Ora, nós já estamos aprendendo tanta coisa linda na casa de caridade. E por que não agradecer a Deus por tudo isto? E dentro dessa força de amor e de bondade, se quisermos ser felizes, busquemos Jesus.
Saiamos do casulo em que ainda vivemos, gente amada. Liberte-se da escuridão, porque Jesus já dizia: tirai a candeia debaixo do alqueire e faça-se luz. Esta luz está em nós. Se ela se encontra escondida, a culpabilidade é nossa. Se essas luzes aqui apagam, desliga tudo, nós ficamos na escuridão. Mas se a nossa luz interior irradiar, mesmo nesta escuridão, nós vamos encontrar meios de andar. E vamos sair de tudo isto, porque a nossa luz vai brilhar de dentro para fora. Repito, Jesus diz: tira a candeia debaixo do alqueire e faça-se luz. Mesmo com o sol iluminando, as pessoas vivem na escuridão. Chega a noite, as luzes ligadas e as pessoas lá do seu interior na escuridão. Perturbados, intranquilos, insatisfeitos, inseguros, tormentosos, brigam, discutem. Marido, mulher, discutem. Não, gente. Quando fala com alteração de voz, calemos, oremos em favor. Não revida, nunca, jamais, com palavras que ali é que aumenta a briga e os espíritos imundos que vivem, olha, na expectativa de nos envolvermos. E eles envolvem. Aí você passa a ter um lar que não é bem um lar. E a nossa casa é um lar abençoado, onde a família deve permanecer ali em paz, com a sua consciência bem tranquila, felizes, serenos. Um falou mais alto, não grita você. Entra no silêncio e ore silenciosamente e diz assim para Deus: Deus, Ele é bom. Oh Deus, ela é boa. E a sua prece em silêncio vai ajudar com que aquela paz reine, como se nada tivesse acontecido. Isto é bom demais, gente. Então vamos ter amor, carinho, respeito por nós, porque este amor, carinho por nós é que tem valor na vida. Ao contrário, não teremos nada. Fazer a meditação, né? Bom, como nós costumamos fazer a meditação para depois o orador falar, vamos relaxar e fazer nossa meditação. É o Jesus em nós. É na casa de oração que nos comportamos dignamente. Esqueça o mundo lá fora. O momento nosso é agora. É hora do silêncio interior. É a hora da paz nos envolver. E nunca pense que você é o soberano, que é o tudo. Não, nós não somos nada e somos tudo para Deus quando agirmos muito bem, em ações dignas, que Ele possa se sentir feliz conosco. Respeito, amor, carinho é bom para nós. A moral acima de tudo. E é nesta hora, meu Jesus amado, e que vamos dando início ao nosso trabalho da noite. Quantos amigos do bem aqui presentes. A equipe do irmão Jerônimo aqui para nos assistir, nos ajudar. Quantas vezes sentimos um arrepio gostoso. São nossos mentores, todos temos um mentor querido, que colaboram conosco num momento como este. Senhor Jesus, graças te damos, Mestre, pela oportunidade que nos concede de abrir uma porta como esta e aqui estarmos. Graças te damos pela nossa coragem de vir ao templo para ouvir aqueles que possam transmitir uma palavra de amor sem este que vai transmitir, não ser egoísta, imaginando que sabe tudo e é o sabichão. Que a humildade tome conta de cada coração. Que a luz divina nos proteja numa hora como esta. Que a paz do Senhor nos envolva
e a força do amor e do poder nos abençoe hoje, agora e sempre. Deus proteja meus amigos queridos e muita paz. Então, dando continuidade à atividade dessa noite, vamos iniciar a palestra com o nosso querido Robson Ferrer, que é trabalhador da Casa de Oração Bezerra de Menezes, e que irá nos falar sobre amar é dever de todas as criaturas. Então, com a palavra, nosso querido amigo Robson. Você vai tocar, né? Não, minha mãe, agora não, já vai começar. Ele já tocou? Já. Ah, como eu gosto de ouvir você tocando, viu? Oi. Mas eu gosto. Amigos, boa noite a todos. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. É com alegria que eu estou retornando presencialmente mais uma vez aqui à casa, pela terceira vez, para nós refletirmos hoje sobre esse tema que aqui foi anunciado. Queria também dar o meu boa noite, votos de paz aos nossos irmãos e amigos que nos acompanham pelo canal do YouTube aqui da Casa do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade. Sintam-se todos abraçados virtualmente. Esse tema de hoje, ele é bem desafiador. Ele foi retirado do livro de Joana de Ângeles, da série psicológica, esse aqui, que é Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, no capítulo em que ela vai trabalhar sobre luz e caridade. E ela traz exatamente como desafio esse amar que todas as criaturas deveriam assim se permitir. E ela traz como uma afirmativa: amar deve ser o dever de todas as criaturas. E eu quero pegar essa citação que inicia o capítulo citado, para nós fazermos uma provocação, uma reflexão, a partir de uma interrogação. Porque é importante que nós pensemos e reflitamos o porquê que amar deve ser o dever de todas as criaturas. E eu perguntaria a vocês, os presenciais e os virtuais, por que será? Por que nós devemos amar todas as criaturas? Visto que foi Jesus que assim nos propôs, quando Ele esteve conosco e estabeleceu como o maior mandamento da lei, amar a Deus sobre todas as coisas, em que pese que essa assertiva, esse mandamento, já era pronunciado, já era determinado por Moisés, que foi o seu antecessor, que quando da primeira revelação, ele trouxe nos 10 mandamentos, como sendo o primeiro, amar a Deus de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, de todo o nosso coração. É uma lei que perpetua ainda hoje em todo o universo, não apenas no que diz respeito à nossa realidade planetária, mas todo o cosmo, todo o universo é regido por esse mandamento
amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. Quando do advento de Jesus, ele veio dar cumprimento, ele veio dar uma sequência àquela fala trazida por Moisés. Mas eu vos digo, como complemento a esse primeiro mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Eis aí o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando Joana de Ângeles, dentro da sua série psicológica, nos apresenta nesse capítulo Luz e Caridade, essa proposta que amar deve ser o dever de todas as criaturas, é para que nós estabeleçamos esta ligação direta com o Pai que está nos céus. Porque o amor é a essência da vida. Tudo que Deus faz, faz pelo influxo, pelo impulso do amor. E como nós somos centelhas divinas, nós somos criações de Deus, nós trazemos íncito esse sentimento de amor, que nós vamos ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no amai a si e ao próximo, naquela mensagem, a lei de amor, em que Lázaro começa exatamente falando sobre isso. Então é preciso que nós comecemos a refletir, a pensar e entender que não existe uma outra saída, que não existe um outro caminho que não seja a do amor, para que nós nos libertemos de mundos ainda primários, do ponto de vista da evolução, como ainda o é a Terra, nesse exato momento em que nós estamos transitando para o mundo de regeneração. Por esta razão, toda a literatura básica e complementar da doutrina espírita se fundamenta nessa proposta crística do amor, porque são vários os livros da série psicológica ou não, psicografado por ela ou por outros autores espirituais, como veremos no decorrer do trabalho, que traduz o amor como sendo a essência divina, o móvel que fará com que nós saiamos da nossa condição primária, na qual ainda nos encontramos, do ponto de vista da evolução em que nos encontramos, visto que a nossa destinação, o ponto final, se podemos assim dizer, é a perfeição, é a felicidade plena, é nós compreendermos na grandeza maior do nosso entendimento o significado do amor. Por esta razão, eu gostaria de começar o trabalho trazendo uma pergunta feita a Emmanuel no livro O Consolador, quando ele vai tratar no capítulo União a respeito desse sentimento que une todas as coisas, todos os seres, que perpassa em toda a natureza, que é o hálito divino, que tudo faz com que surja na criação de Deus os seres, a natureza. E aí, nesse sentido, ele vai então questionar na 3.3.1, quando vai trabalhar a questão da união. Porque nesse ponto do capítulo 3.3, que é o amor,
ele vai discorrer sobre a união gêmeas, né? As almas gêmeas, melhor dizendo. Esses espíritos que muito se amam e que retornam, que se alimentam desse sentimento, quer estejam eles encarnados, quer estejam eles desencarnados, que se nutrem dessa essência divina. E então perguntaram a Emmanuel, na questão 322, há uma gradação do amor no seio das manifestações da natureza visível e invisível? Será que esse amor que todos devemos aprender e amar as criaturas encontra-se em gradações, tanto no plano físico quanto no plano invisível e espiritual? E observemos a resposta que ele nos traz, que traz a essência do pensamento de Joana de Ângeles, no capítulo aqui já citado algumas vezes do livro O Evangelho, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Sem dúvida, inicia a resposta. Essa gradação existiu em todos os tempos, como gradativa é a posição de todos os seres na escala infinita do progresso, visto que, quanto mais avançamos do ponto de vista da consciência, do ponto de vista do entendimento da lei de Deus, mais somos propensos a amar. Por isso que nos encontramos em uma faixa etária provacional, primitiva quase, em que o nosso amor dentro dessas gradações se encontra ainda no nível dos instintos, das satisfações primárias que nós buscamos trocar um com os outros. Mas aqueles que já alcançaram níveis evolutivos superiores, a exemplo de um Francisco de Assis, de uma Madre Teresa de Calcutá, ama de forma mais expansiva, de forma mais global, porque o nível de entendimento a respeito do Pai, o Criador do sentimento do amor, faz com que ela conceba os seus irmãos em evolução como sendo seus irmãos. E amam na mesma proporção e entendimento que busca amar a Deus. Seguindo, ele ainda vai dizer: o amor é a lei própria da vida, e sob o seu domínio sagrado, todas as criaturas e todas as coisas se reúnem ao Criador, dentro do plano grandioso da unidade universal. Não há quem esteja destituído fora desta energia de amor de Deus, porque nós fazemos parte da própria essência do amor de Deus, enquanto criação divina. E quanto mais despertamos, nos desenvolvemos a nível consciencial da lei, daí disse também Jesus, busca primeiro a lei de Deus, conhecereis a verdade, e ela vos libertará de estágios ainda primários, como aquele no qual ainda nos encontramos hoje, e bem próprio da nossa realidade imatura, emocional e psicológica, para compreendermos a grandeza de Deus, visto que ainda o vemos tal qual nos vemos, de forma antropomórfica, humana, em que tem raiva, em que pune, e algo como nós outros fazemos. Tem como se fosse partidarismo, protecionismo em relação às suas criaturas, ou aos seus filhos. Mas seguindo, ele ainda vai dizer: desde as manifestações mais humildes nos reinos inferiores da natureza,
se referindo ao reino mineral, ao reino vegetal e ao reino animal. Observamos a exteriorização do amor em sua feição divina. Na poeira cósmica, a síntese da vida, temos as atrações magnéticas profundas. Nos corpos simples, vemos as chamadas precipitações da química. No reino mineral e vegetal, verificamos o problema das combinações indispensáveis, como sendo já uma reação ou uma ação, no dizer psicológico de Joana de Ângeles, do sentimento que nós um dia ainda veremos de viver, de conquistar, porque desconhecemos a essência do amor de Deus. Se assim não fosse, não nos encontraríamos onde nos encontramos, vivendo das pandemias e dos conflitos existenciais pelos quais ainda passamos, como consequência da falta desta capacidade que ainda temos de amar as pessoas, as criaturas, na sua complexidade, na sua totalidade, na sua singularidade. Mas é bom lembrar que é um exercício, um processo de aprendizado que estamos fazendo através dos reinos. O exercício de amar não começa aqui e agora, nesse reino nominal. Advém dentro da nossa concepção teórica dos entendimentos, dos ensinamentos trazidos a partir do reino mineral. Quando as moléculas, os átomos, se atraem, se combinam, como sendo as primeiras manifestações rudimentares, primitivas, desse princípio inteligente do universo, experimentando a grandeza do amor de Deus. Mas dando sequência, ele ainda nos diz: nas expressões da vida animal, que já é um nível mais instintivo, e veremos daqui a pouco, é um nível mais avançado do ponto de vista da evolução. Observamos o amor em tudo, em gradações infinitas, da violência à ternura, nas manifestações do irracional. Observem que Emmanuel coloca o próprio amor, a expressão dele, no ato de violência no reino nominal, no reino animal, perdão. Porquanto, quando a fêmea ou o macho ataca, defende-se, é no sentido de proteger a sua prole, no sentido também de sobreviver ante o ataque do inimigo, como sendo uma necessidade instintiva de proteger-se, de conservar-se naquele corpo, naquela matéria, para que durante o período em que ali se encontre, possa experimentar pelo acasalamento, pela reprodução, o amor instintivo, que ainda hoje experimentamos, nos permitimos, quando dos nossos atos de brutalidade, de selvageria, de ignorância, de sensualismo, muito comuns ainda em nossos dias, em que pese todo esse material teórico, informativo, em torno da lei de amor. Então é preciso que nós expandamos a consciência em torno desta realidade. Mas ainda ele segue dizendo, no caminho dos homens é ainda o amor que preside a todas as atividades da existência em família e em sociedade, mesmo que muitas vezes não reconheçamos-lo, não entendamos que ali por trás a expressão do amor se faz pelas artes, pela cultura,
pelo trabalho, pelas relações afetivas, pelas relações de amizades, pelas relações sociais, pelas relações religiosas, pelo culto ao corpo, à inteligência e todas as expressões possíveis que nós já conseguimos expressar em nossas relações humanas. Reconhecida a sua luz divina em todos os ambientes, observaremos a união dos seres como um ponto sagrado, referência dessa lei única que dirige o universo. Observem que ele não está falando que dirige uma morada da casa do Pai, 2 moradas, 3, mas que rege o universo, que é a expressão evangélica da casa do Pai. Na casa do meu Pai, disse Jesus, há muitas moradas. E em todas essas moradas coabitam a expressão do amor como sendo a essência que liga uma à outra. E finalizando esse tópico, ele ainda considera: das expressões de sexualidade, o amor caminha para o supersexualismo, marchando sempre para as sublimadas emoções da espiritualidade pura, pela renúncia e pelo trabalho santificantes, até alcançar o amor divino, atributo dos seres angélicos que se edificaram para a união com Deus na execução de seus sagrados desígnios no universo. Quando Jesus igualmente disse: eu trabalho e o meu Pai ainda hoje trabalha, para caracterizar que a lei do trabalho é uma lei natural da vida. E é através desse movimento do trabalho, das expressões que podemos assim considerar como trabalho, esses seres angelicais atuam no cosmo, nessas muitas moradas do Pai, para que a expressão do amor, nesses vários níveis ou gradações de entendimentos, possam ser expressas e vividas pelas suas criaturas. Por essa razão, vem então o Espírito Joana de Ângeles, no livro já citado, em que ela começa dizendo, em uma afirmativa, a partir de Lucas, capítulo 10, versículo 37. Então, vai, disse Jesus, e faze o mesmo. Não sei se vocês se recordam, se lembram, essa citação final da parábola do bom samaritano, em que questionam a Jesus quem é o bom samaritano. E Jesus então vai discorrer a respeito daquele homem que saía de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho encontrou um homem caído. Por aquele caminho passaram 3 outros cidadãos, que viram a cena, mas que saíram ao largo, fugiram, não se comprometeram, mostrando a expressão de amor que tinham para com os seus irmãos, bem aquém do ideal, como ainda hoje fazemos. Mas aquele que era considerado de má vida, insignificante do ponto de vista da sociedade, ele parou o animal, cuidou do doente, colocou em cima do animal, levou a uma estalagem, pagou antecipadamente, foi fazer o seu serviço e se comprometeu ao voltar, caso o hospedeiro tivesse feito serviço a mais do que já estava pago, ele se comprometeria a ajudar. Em uma bela exemplificação de uma Madre Teresa de Calcutá, de uma Irmã Dulce, de uma Mahatma Gandhi, que expressaram para o outro o sentimento de amor possível que eles alcançaram
em suas últimas experiências corporais. E aí então, Jesus volta para aquele homem, o fariseu, que estava provocando a ele, disse assim: para você, qual dentre eles teve compaixão daquele homem caído? E a resposta seca foi: aquele que teve misericórdia, aquele que teve amor para com seu irmão. Jesus então lhe devolve com essa citação de Lucas: então vai de Jesus e faze o mesmo. E ao que Joana de Ângeles e os espíritos bem-aventurados, a exemplo do Emmanuel, estão nos convidando a fazer agora nessa encarnação. É o que esta casa e tantas outras que nós as conhecemos nos instiga, nos provoca, nos aconselha, nos propõe a sairmos do nosso comodismo, da nossa segurança doméstica, do nosso status quo, da nossa satisfação primária, e ir fazer o mesmo que fez aquele homem samaritano: amar os seus irmãos. Vem então Joana e começa a mensagem dizendo: amar é dever de todas as criaturas. Instintivamente nós sabemos disso, mas conscientemente não fazemos. Haja vista o que temos visto a todos os dias em nossa sociedade. Haja vista ainda o que nós fazemos com os nossos que dizemos amar, com aqueles com os quais Deus nos permitiu voltar parentalmente, para construirmos e consolidarmos o sentimento do amor. E nesse ponto nós nos lembramos de João o Evangelista, quando já na velhice, próximo do seu retorno à pátria espiritual, depois de ter passado por todas as experiências que conhecemos pelo Evangelho afora contado, ele dizia apenas essas palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. E ele também vai considerar, mediante a lucidez do entendimento a respeito do sentimento do amor, aquele que diz, anotem, aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, o seu irmão, é um mentiroso. Hoje diríamos, é um salafrágil, não é assim? É um mentiroso. Porque como pode alguém dizer que ama alguém que não conhece e não amar aquele que conhece? E é verdade isso. Porque o amor é um sentimento que se constrói juntos. Por isso que tem uma propaganda, existe aí uma chamada que diz assim: não basta ser pai. Um slogan, né? Uma campanha. Não basta ser pai, tem que participar. Porque é pela participação, pela convivência, pelo estar, é que nós aprendemos a amar o filho. Não é porque nós parimos, gerimos, não é porque ele leva o meu DNA que eu amo, porque nós temos inúmeros e milhares de exemplos contrários, mas é porque conviveram, porque estiveram unidos naquela experiência, apesar das dores, dos sofrimentos, das dificuldades, dos problemas, das brigas, aprenderam a amar, como aprendemos a amar no reino animal, na luta selvagem, na disputa pelo espaço, pelo alimento, pela proteção e segurança dos filhos ou filhotes da cria. A mãe, hoje, o ser inteligente da criação, que é o espírito, na vestidura
materna luta, briga, mata em defesa do filho, porque aprendeu lá atrás, no reino animal. Traz no seu psiquismo, no seu arquétipo coletivo, a experiência da maternidade. E nesta expressão material física humana, só faz conectar-se com o aprendizado. Porque o amor não é algo que começa aqui agora, nasceu, eu amo meu filho. Não existe isso. Eu posso sim, ao nascer, me identificar poderosamente com aquele ser pelo sentimento de amor. Como vemos também isso. Como pode ser também pelo ódio, e vemos também isso. Mas não porque olhamos para a criatura indefesa e dizemos: eu amo. Não, eu odeio. Não, eu não gosto dele. Não, eu gosto dele porque é meu filho. Não existe isso na perspectiva da doutrina espírita. É porque eu já o conheço, Robson. É porque eu já vivi interações profundas, entrelaçamentos que me ligam a ele e ele a mim. Por isso do sentimento de amor. Por isso do sentimento de raiva. Lembremos-nos de Segismundo, que está lá no livro Os Missionários da Luz, de André Luiz. É o capítulo mais discutido na literatura espírita, quando se trata, o caso, quando se trata de reencarnação repulsiva. Todo mundo cita, pelo menos para os que já leram o livro. Antes de reencarnar, Sigismundo, o espírito, tem uma retração, tem uma rejeição por aquele que será, naquela encarnação, seu pai. E olhe que a concepção ainda nem tinha acontecido. Estava se preparando, moldando aqueles três seres: a mãe, o pai e o reencarnante, para consolidar o processo da gestação. Mas já naquele momento, mesmo desencarnado, mas próximo ao ambiente no qual seria futuramente o seu lar, ele já o rejeitava. Por que será? Porque ele não gostou da barba, do cabelo, da altura do pai? Porque queria que fosse um pai diferente? Não. Porque eles já se conheciam. Porque aquele que seria o seu filho, do pai no caso, tinha matado o pai. Sigismundo trazia na consciência um sentimento de culpa pelo que ele tinha feito, aquele que seria futuramente o seu pai. Mais ou menos a história é essa, o quadro é esse, para dizer que o sentimento de ódio, de repulsa, que nós sentimos pelo outro, muitas vezes está associado ao passado. Mas ao mesmo tempo o sentimento de amor que faz eu dar a vida por aquele ser, que desde cedo eu percebo, me aproximo, acarinho, mimo, trago no peito e digo: é meu. Já se conhecem, porque lutaram juntos, trabalharam juntos, amaram-se juntos, e que hoje estão apenas se lembrando, porque o amor não se perde. Daí a importância para que nos libertemos de mundos como o nosso, amarmos uns aos outros, conforme Jesus nos propôs. E segue o texto, só o primeiro capítulo, não vai dar para a gente ler todo o texto. E ninguém se pode eximir, anotem, amar é dever de todas as criaturas, ponto. E ninguém se pode eximir de fazê-lo. Porque está no nosso psiquismo. A gente pode até obstaculizar o processo do amar, pela indiferença, pela rigidez, pela malquerança, por atitudes e comportamentos débeis.
mas um dia despertaremos para esta realidade e provaremos o sabor de amar e ser amado. Que começa nas pequenas coisas, no instituto familiar, como dizíamos. Porque a preparação do grande amor que haveremos de viver na sociedade maior, se aprende, se constitui no amor menor dentro de casa, no amor parental. É por essa razão que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai tratar sobre quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos. Me parece que é nesse capítulo aí, que eu esqueci o nome do capítulo, em que vai dizer que esse amor, ele é construído, maturado dentro do ambiente familiar, inicialmente pelos laços da consanguinidade, dos genes. Mas a família, pelos laços espirituais, são aquelas almas que conseguiram se apartar do nível consanguíneo e se expressam no nível espiritual. Que mesmo quando não estão na parentela corporal, como irmãos, como parentes, são amigos, são companheiros de luta de ideais superiores, que se reconhecem no meio de tanta gente e se unem vida afora. E como é interessante isso, há relacionamentos afetivos que nós temos, alimentamos desde a infância. Quantas amizades começaram na sala de educação infantil com aqueles e que cresceram? Terá sido só porque estudaram na mesma escola? Porque estiveram participando de algumas atividades juntos? Claro que não. São almas que se reencontram, se retroalimentam e sustentam o sentimento de amor. Por isso, diz ela, esse amor deve ser incondicional, chegando à totalidade como experiência de autoiluminação e de autolibertação. Porque só mesmo o amor, ou somente o amor, é capaz de libertarmos-nos de mundos ainda como o nosso. É o que vai dizer Mahatma Gandhi, uma expressão de amor ao defender a sua nação, a sua pátria, levando o povo indiano a uma ação de libertação da escravidão, do subjugo inglês. Ele vai dizer que o amor de um único homem é capaz de neutralizar o ódio de milhões. Agora imaginemos uma população como a de Salvador, em que todos se amam, na expressão do Mahatma Gandhi. O que não seria esta cidade, esse estado? Qual não seria a nossa contribuição em favor de uma sociedade mais justa, mais feliz, menos empobrecida no quesito dos sentimentos? Porque o que nós vivemos ainda é uma troca de interesses, de sensações, em que ela, o espírito Joana de Ângeles, considera do umbigo para baixo, das sensações primárias, sensoriais, que nos trazem prazer, satisfação, mas são fugidias, são rápidas. Depois do gozo da sensação, vem o fastio, o cansaço, a desilusão, ou o desejo de suprir ainda mais com outras relações e outras necessidades que possam, pelo menos, satisfazer momentaneamente aquela volúpia, aquele vazio existencial, qual ela também vai nos brindar no seu livro Vidas Vazias.
As nossas vidas são vazias porque elas são destituídas do sentimento de amor. Só isso. Não é por falta de dinheiro, não é por falta de cultura, não é por falta de entes parentais. É por falta de amor. Quantos são os que convivem muito bem do ponto de vista econômico, social, cultural, familiar, doméstico, com toda uma infraestrutura e segurança, mas são altamente infelizes entre si, são depressivos, são ansiosos, são negacionistas, são compulsivas. Por que isso? Como explicar? Não haveria motivos para. São violentos, agressivos no lar e na grande sociedade, por uma única e somente razão: falta de amor. Em que os Espíritos a todo momento nos convida a experimentarmos um com os outros, quer seja no laboratório familiar, quer seja nesse laboratório do Deus Luz e Verdade, da nossa casa de oração Bezerra de Menezes e de tantas outras instituições religiosas, espiritualistas, sociais, que propõem, estimulam os indivíduos, as criaturas, a se amarem, a se tocarem, a se confraternizarem, a se abraçarem, a sorrirem, a terem expressões verbais de carinho, de respeito, porque o amor se constitui a partir dessas pequenas expressões. É como vai dizer Caetano, ou Peninha, não sei qual dos dois é o autor: quem ama, cuida. Quando a gente gosta, a gente cuida, a gente protege, a gente traz para junto de si e guarda e acompanha. Eu sei que, embora dizendo, nem sempre façamos isso, mas é preciso que nós ouçamos muitas vezes, para que em um processo osmótico, se a palavra existe, a gente possa um dia deixar a ficha cair. E em caindo, a gente entenda que a libertação começa pelo amor. Somente Ele é capaz de nos elevar às alturas, porque é de essência divina. E ele vai dizer ainda, o Espírito: enquanto o ser humano se encontra nas faixas predominantes do ego, ata-se aos caprichos escravizadores que são decorrentes dessa atitude primária, do amor sensual, do amor das expressões mais primárias. Assim ela vai considerar um pouco mais adiante. Eu deixo até pegar para ter um entendimento melhor. No entanto, à medida que ama, dilui as amarras dolorosas e experimenta a alegria da liberdade em verdadeiro hino de louvor. Alteram-se-lhe, então, a paisagem da emoção, e todo ele se transforma em um feixe de ternura e de ação dignificante de paz irradiante. E como é legal a gente ouvir isso vindo do Espírito Joana de Ângeles, que poderia ser de um Emmanuel ou de qualquer um outro, como vemos na literatura complementar, para dizer que esse momento agora, hoje, 11/11/2021, em que estamos vivendo esta pandemia ainda, e ela existe entre nós, ou se encontra por falta de amor entre as criaturas. Porque mesmo no sofrimento, esquecemos da necessidade de nos protegermos uns aos outros, de nos confraternizarmos e nos ajudarmos. Olha o que disse Jesus naquela passagem já lida. Então disse Jesus: vai tu e faze o mesmo, ama como eu vos amei.
ama, cuida, como aquele homem da parábola do bom samaritano. Porque discorrer apenas as parábolas, isso é fácil. Interpretá-la é outra facilidade, é um tapa, como se diz. Mas viver a proposta crística das parábolas, aí é que está o sinão, o X da questão. Então, ela complementa: assim é o amor de Jesus homem, integral, total, incomum, aberto ao pensamento divino e mergulhado nele, de forma que se esparze como uma brisa refrescante, modificando o clima espiritual das criaturas que se lhe acercam. Não há nesse amor nenhuma exigência, como ainda o há nos nossos. Nesse amor crístico, nesse amor doação, nesse amor ágape, que nós estamos a caminho de vivenciá-lo, não há nenhuma exigência, exceto a proposta da impregnação que todos devem permitir acontecer. Trata-se de uma oportunidade divina para cada um dos seus filhos. Ímpar, que lhe altera o comportamento, a escala de valores em torno do significado da vida. Porque quanto mais amamos, nós passamos a ver a vida sobre um outro viés, sobre outro nível de necessidade, amadurecida psicológica e emocionalmente. Algo que ainda nos falta. O amor ainda se traduz pela disputa e pelas satisfações transitórias do mundo. Considerando que nós estamos vivendo esse momento de transição planetária, em que, por fim, os tempos são chegados, nós precisamos repensar. A gente precisa reavaliar a conduta. Precisamos internalizar o conteúdo que a doutrina, há 164 anos, nos ofertou, como um roteiro, um caminho de libertação, de autolibertação, porque o processo vai se dar individualmente, mas que se expressará no coletivo da humanidade. Por isso que precisamos pensar. Hoje pela manhã, a convite de uma outra instituição, fizemos um vídeo. Aliás, não, minto. Daqui, por sinal foi daqui, agora que eu me lembrei, de Selminha, Selma Gouveia, que tem um grupo de estudos aqui, acho que é sábado, às 14 horas. Ela me pediu para fazer um vídeo, e eu fiz hoje de manhã, para o grupo dela, falando sobre a passagem do Evangelho. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. O problema é que ela só me deu 8 minutos. Né? Esse é o problema para falar sobre. Quem me conhece sabe que eu sempre passo um pouco. Menos aqui, viu, dona Bernadette? Aqui eu não passo. É só lá fora. Então, e aí eu fiz 10 minutos. Era 8, eu cheguei 10, quase 11. Mas fiz. E aí nós víamos exatamente isso, que esse é o momento de consolidação, em que nós precisamos assumir essa proposta, porque os tempos por fim são chegados para que tenhamos uma sociedade que muito se amará uns aos outros, os seus cidadãos. Uma sociedade em que o olhar será voltado para as coisas de Deus. Será um momento novo, um novo normal para cada um de nós. E aqueles que não se adequarem, aqueles que não se proporem a esse novo normal que andam falando por aí, que me parece que ainda precisaremos de alguns anos para tal, não continuaremos na marcha da evolução em que a Terra está rumando para esse mundo de regeneração. O lema não será outro senão o da doutrina espírita:
Fora da caridade não há salvação. E a expressão maior da caridade é o amor com paixão. E somente aqueles que estiverem no psiquismo do bom samaritano terão a oportunidade de avançar rumo a esse novo amanhecer, desta nova era em que a terra haverá de adentrar. Com ou sem a vontade nossa, com ou sem o nosso contributo e participação. Porque aqueles que não quiserem, Deus não imporá nenhum sacrifício, nem também irá punir nenhum de nós. Respeitará o nosso livre-arbítrio. Mas a condição também será não seguir rumo a essa nova fase da terra. Ficarão retidos em mundos que se assemelham ao nosso hoje, provas e expiações, no qual o amor é esse que nós conhecemos, dos jogos de interesses, das sensações primárias, de um amor egoístico, egóico, ou para aqueles mais imperdidos no mal, para mundos primitivos que estão começando, para que nós, enquanto professores cegos que temos um olho, seremos reis, seremos os Emmanuels, seremos as Joanas de Ângeles desses mundos primitivos, porque iremos iniciá-los, os nossos irmãos que estão começando, saindo do reino saindo do reino animal, nas suas primeiras reencarnações, quiçá, para conhecerem mais sutilmente o refinamento do amor. Para a gente fechar, me permitam trazer apenas o primeiro bloco da mensagem da lei do amor que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo e que é base também das reflexões de hoje, que está no capítulo 11, amai ao próximo como a si mesmo. Instruções dos Espíritos, Lázaro. O amor resume a doutrina inteira de Jesus, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado dos sentimentos é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, esse que nós conhecemos, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor, fechando, a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Essas que nós tanto combatemos, só será extinta das nossas sociedades quando nós vivermos um com os outros o amor proposto pelo nosso irmão Jesus. Por isso, disse Joana de Ângeles, amar é dever de todas as criaturas. Muita paz, muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Agradecemos então ao nosso irmão Robson Ferrer pela brilhante palestra da noite e pedimos ao nosso irmão Valdemir que faça mais uma música que será a nossa mensagem ou a nossa prece de encerramento. Sim, é necessário que a gente entenda a importância dessa vida aqui. Ela nos dá
nova oportunidade de perdoar, amar, evoluir. Sim, já foram muitas vidas que vivemos e ainda teremos tantas para viver. Vamos usar a nossa inteligência e aproveitar a vida para aprender. Aprender a amar, praticar o bem. Vamos trabalhar, que a reforma vem. Sim, é necessário que a gente entenda da importância dessa vida aqui. Ela nos dá nova oportunidade de perdoar, amar, evoluir. Sim, já foram muitas vidas que vivemos e ainda teremos tantas para viver. Vamos usar a nossa inteligência e aproveitar a vida para aprender. Aprender a amar, praticar o bem. Vamos trabalhar, que a reforma vem. Aprender a amar, praticar o bem. Vamos trabalhar, que a reforma vem. Vamos para os nossos lares, na paz de Deus.